Eu me chamo Jaqueline Lesbão, tenho formação autodidata, já tem um tempo que eu não me enquadro mesmo, né, nesses formatos de educação, ou não acredito muito, não é uma verdade absoluta não, viu gente, eu gosto muito, deixando bem escuro, que eu acho importantíssima a formação acadêmica, que é necessário, mas eu acho também que é necessário, que não é necessário para quem não precisa. Porque é importante a gente saber que a gente pode criar os nossos meios de informação, de instrumentalização. Então, é dentro dessa possibilidade que eu venho me resolvendo artisticamente e muito bem, obrigada. Porque também é outro rolê, né? Você também entra pra guerra, porque eu entrei na UFBA, só que aí eu falei, não quero, entrei muito mais para provar que eu consigo esse acesso, mas realmente não acredito que é só sobre o que é tratado a arte cênica dentro daquele espaço. Então, e a gente conseguir se estruturar dentro disso tem muito a ver com esse módulo, na verdade. Tem muito a ver com a direção que eu faço cênica, que é a direção que a gente faz na nossa vida. Que eu acho que tem muito a ver, não tem muito na minha cabeça a diferença entre Jaqueline performance e Jaqueline, diretora de um espaço cultural, Jaqueline, diretora artística do coletivo Pico Preto, né, que é o que está realizando o espaço cultural que a gente está aqui hoje, com o apoio da Casa Charriot, que em sociedade com mais 3 mulheres a gente vem fazendo a gestão, né, cada uma com sua área dentro desse espaço, que fica aqui no comércio, acho que é aqui no bairro de Salvador, para quem não é, enfim. Um prédio, a gente chama de casa, mas é um prédio de 7 andares. E a gente vem fazendo isso, então tem o coletivo Pico Preto, tem a Jaqueline também, que a gente tem que atender, né? Porque eu tenho performances, tenho ações que são independentes de coletivo, então gerir tudo isso é gerir uma cena. Gerir tudo isso e sem romantismo, viu? Porque inclusive dando a mesma importância, a gente faz cena diária. Nós temos os nossos personas, né? E aí, para mim, é importantíssimo assumir isso e assumir minhas escolhas e assumir o desenrolar de tudo isso também. Então, enfim, isso é um pouco sobre Jaqueline, né? A ideia dessa oficina, eu estou muito feliz, estou muito nervosa também, porque o coletivo Pico Preto já vem tentando durante muitos anos, 3 ou 4 anos, fazer... que a Aline, que está aqui, Delícia, já fez parte também, e sempre vai fazer, que é fazer um curso de formação mesmo. A gente tem muita galera bacana que pode estar compartilhando com a gente, porque a gente saca da parada. Assim, o que traz a gente aqui é já sacar do que é, tipo, ou a direção, ou é mais para iluminação, independente, tem um saque aí, tem um interesse, tem um tesão, que é uma coisa também que para mim é importantíssimo para a gente se relacionar. No âmbito profissional, pessoal, tananã, é o tesão de fazer, o que move a gente é o tesão. Às vezes a gente pode não assumir ou não ter esse entendimento, né? Que às vezes o tesão está muito relacionado ao ato sexual, à penetração. E aí quando a gente vê um tesão, uma coisa que vibra, que é para além disso. E aí, então, assumir esse tesão também, a gente vai estar falando muito sobre isso, eu gosto muito, para mim é necessário, que é, na verdade, o interesse, o que move a gente quando a gente trabalha com arte, assim como um médico, assim como uma professora, assim como qualquer outra profissão. Existe um tesão direcionado para essa área. Qual é o nosso tesão em relação ao que a gente está se propondo a fazer, independente do que seja. O bom de quando a gente fala em direção cênica é a gente pensar na cena, se é música, se é teatro, se é arquitetura, se é não sei o quê. A cena, qual é a sua cena, qual é a nossa cena? Então, é a gente tomar rédea da nossa cena. Eu tenho certeza que esse curso, pelo menos, porque é isso, né? Tem a pitada de Jack. Eu gosto muito de entender. Eu sou instrutora do Corpos Urgentes, então eu já venho me debruçando enlouquecidamente pela mente humana, total e absoluta. E vocês vão perceber que todo o nosso processo aqui está muito mais relacionado a bastidor, outros lugares de atenção para uma direção cênica que a gente tem que estar para poder fluir a cena. A gente esquece que a cena não é só quem está no foco da cena. A cena é o todo, e eu acho que isso é um grande diferencial, real e absoluto. A gente saber que a cena é o todo. É desde a mulher que trabalha, e sem romantismo de novo, viu gente? Que eu não sou romântica, pelo menos eu luto.
Mas é desde da menina que faz o trabalho de limpeza dentro do espaço, desde o não sei o quê, você já tá na cena, você já tá em prática ali. Já é outro corpo. Se eu sei que eu vou fazer um show um show musical, que eu vou fazer uma performance, eu, Jaqueline, já ativo isso em mim pela manhã. Eu não consigo só ativar, o que é o mais cruel da gente, né? Só ativar na hora, faltando 2 horas no ensaio geral. Não tem como. Não vai fluir. Não é sobre isso que a gente trabalha quando a gente fala de arte, né? A gente fala muito do que é real. Eu, particularmente, assim, é muito do que eu estou falando, viu, gente? Da minha vivência. Ele também te chamou no microfone. É muito da minha vivência. Eu, particularmente, não acredito que um trabalho ele possa fluir, e isso está em todos os trabalhos que eu faço, eu não acredito que um trabalho possa fluir com um número reduzido de pessoas envolvidas. Isso, para mim, é uma grande crueldade da arte onde a gente não pode cair. Quem está envolvido quem são as pessoas que estão envolvidas no nosso trabalho? Todas as pessoas. Quem deu a possibilidade desse trabalho acontecer. E ele não acontece só na cena. Então, a gente vai dar uma pirada nisso, eu vou entrar muito nisso, porque realmente eu acredito que a cena ela é para além do que está sendo visto. Ela é o que a gente consegue plantar. A gente cria um ambiente no teatro. O teatro é mágico, o espaço alternativo é mágico, o espaço onde tem arte é mágico, o espaço onde tem sexo é mágico também. Só que não é o caso que a gente está falando agora, mas também é isso, a gente entender as magias, a gente entender que se trata do nosso prazer, no âmbito profissional, no âmbito afetivo, no âmbito, qualquer um está relacionado ao nosso prazer. Quando a gente fala de direção, a gente precisa entender que precisamos ter alguns adjetivos, né? Eu não posso acordar querendo dirigir nada ou ter essa visão de fora. O ângulo que a gente está vendo, a arte é muito importante. Tipo, o ângulo de quem está nesse processo de direção é outro. O olhar, a generosidade em relação à obra é outra. O exercício que eu faço sempre é para tentar ser ser mais sensível para captar o processo, que é o que compõe a cena, que é o que compõe o resultado, né? A nossa atuação durante o processo, durante a montagem. O que é necessário para que eu consiga dirigir, antes de mais nada, a minha vida dentro do trabalho. E falando de pessoas pretas, isso para mim é muito importante, por exemplo. A gente, quando pensa em direção, a gente pensa em rédea, a gente pensa em controle, em comando, mínimo de noção do que está acontecendo. A gente pensa em ângulo, eu penso também muito nessa questão, né, do ângulo mesmo. A gente tem a possibilidade de estar de fora, é diferente da relação de um intérprete. A visão do intérprete é outra, está todo mundo direcionado para quem está nessa direção, para quem está com esse olhar, para quem tem essa função. Que muitas vezes a gente pode se autonominar diretores de alguma cena, porém, entretanto, todavia, quem vai colocando a gente é muito mais o nosso entorno, porque tem uma relação de confiança muito grande. Eu lembro que quando eu fazia aula de balé, meu professor, que por sinal morreu agora e era meu compadre, Jofre Santos, ele falava para mim muito sobre confia em mim. Ele falava, minha filha, só confia, quando ele falava alguma coisa de balé clássico, e ele sentia sabiamente no meu corpo uma resistência. Então ele falava isso para mim. Hoje em dia eu entendo, isso eu tinha 15 anos de idade, agora aos 36 anos eu entendo perfeitamente do que ele está falando. Confiança. Confiança na outra pessoa, confiança em nós mesmos. Quando a gente fala em direção, a gente tem que confiar na gente. A gente tem que confiar no nosso olhar. E esse olhar, ele não é só intuitivo, ele não é só espontâneo, ele é trabalhado, ele é produzido no processo. Porque muitas coisas do que a gente planeja, quanto diretor, quanto pessoas que estão com esse olhar direcionado para essas ações, para essa dramaturgia. Por que eu estou falando tudo isso, gente? Porque eu acho que a dramaturgia, ela não dá conta de quando a gente fala de cena real. Por isso que eu estou fazendo um pouco de questão de começar por aí. Porque eu trabalho como drag king, eu trabalho como performer, eu trabalho assim como todos nós,
assim como, né, todos nós temos várias funções. Essas funções requer da gente dramaturgia, requer persona. Então, eu vou ter que invocar a minha personagem, eu preciso invocar a minha relação de dramaturgia não só no momento em que eu vou para a cena. Isso não quer dizer que eu sou uma pessoa dissimulada. Isso quer dizer que eu sou uma profissional da área e eu trabalho com isso. Então a gente vive isso. Um bom médico ou uma boa professora é aquele que estuda para além do que é dado na academia, por exemplo. Não tem hora para estudar. A gente não consegue, né, pensar que um horário dá conta eternamente. A gente está estudando a todo momento. Esse final de semana é a prova disso. Eu fui falar assim, 2 dias sem olhar para a cara de ninguém. Comecei a parir um bocado de criação artística. Falei, vou fazer o quê? Eu vou parar e vou escrever. Já estou trabalhando. Já estou no processo de criação. E automaticamente, quando eu ia escrever também, para mim, funciona muito para eu poder pensar que esse personagem, essa dramaturgia, ela surge a partir do momento em que eu entendo o que é. Eu preciso entender qual o que vai ser, o que é exigido para que a cena aconteça. E eu preciso transparecer e brincar e ativar isso. E aí vem dores, né? E que é o que a gente já sabe mesmo no processo de dramatização, né? A gente se entrega, mas de uma forma muito consciente. E por incrível que pareça, a gente hoje pensando no despacho deferido, que é o solo, que vai ser realizado, que está sendo, né, o motivo, que já até anotei aqui, inclusive, todo mundo que agradeceu, eu acho massa quem agradeceu, viu, gente? Mas mais do que agradecer é a gente entender que nós somos agentes disso. Quando a gente escreve um projeto que a gente bota, que esse trabalho tem uma ação formativa, isso valida o projeto. Então, tipo assim, quando alguém faz projeto de formação, e aí eu tô falando de forma grosseira, né? O nosso caso, eu confesso que eu tô nervosa porque já era um sonho. Mas aí a parte romântica, que ninguém precisa saber. Eu já tinha vontade, a gente sempre acreditou nisso. E Naira, Anderson, eram conversas que a gente tinha. Vamos fazer um curso, trocar com essa galera. A gente tem vários formatos. Mas a gente, como pessoas pretas, como vida, é importante para qualquer projeto ter um curso de formação, por exemplo. Então, porque a gente às vezes pensa que a galera que está fazendo é maravilhosa. Não é que não vai ser. Mas a gente tem que estar muito ligadas e ligados que são negócios. A gente está no ambiente de cultura, é negócio. E não é ruim isso. A gente só precisa desromantizar a nossa visão em relação a isso. Que é inclusive que dá espaço também, voltando já sendo tudo, que dá espaço também ao que é excesso na dramatização. Quais são os excessos que a gente tem? Que estão esses estereótipos, que são esses signos que já estão estabelecidos. Vou chorar. Eu não preciso chorar necessariamente com lágrima, né? Se eu não tenho lágrimas para chorar, o que eu posso fazer no meu corpo que demonstre que eu estou lavada de tristeza, por exemplo? Que é onde eu acho o grande barato, não só da gente, quanto pessoas cênicas, mas também de quem tem uma direção. E quando eu falo direção, gente, tipo assim, eu tô falando muito porque nós dirigimos a nossa cena. Tem um olhar fora e tem o nosso olhar para a cena. Então, a gente que dirige. Porque quem chega no palco somos nós. No meu caso, ainda dirijo mesmo, mas eu, como intérprete, eu tenho que buscar e sugar o máximo de informação, enxugar os excessos, que a gente está vindo de um processo de muito excesso dramatúrgico, né? A gente ainda acha que o certo é o bom e que o ruim e que o mal é ruim, e para mim não é bem assim. Tem coisa ruim que é massa pra caralho, a gente tá ligada, sabe? Tem coisa boa que fode com a gente também. Então, trazer isso pra cena tira a gente de algumas amarras, e aí também contar com que o processo te permita fazer isso, né? Que é avançar um pouco mais desses códigos que já estão previstos do que é a cena, do que é a dramaturgia, do treme agora. Como é que eu posso me envolver com a cena ao ponto de escutar o que eu tenho que fazer, né? A mensagem vem antes e depois o corpo reage. Como é que eu consigo essa tecnologia dentro do meu corpo como intérprete? É a única forma que a gente tem de estar, de fato, entregue ao que está sendo falado, é a gente saber do que está sendo falado. A gente ter interesse no que está sendo falado.
Eu agora, nesse período, eu fui chamada para fazer um trabalho, que esse trabalho ia dar uma exaltada em cabaré. Em cabaré não, ó, já fala Batoré, como é o nome dele, Caribé. E aí, eu realmente não tenho interesse nenhum em exaltar essa figura. Para mim é uma figura ultrapassada. Eu tenho muito mais interesse em saber no ano que ele estava aqui, pegando, enchendo o rabo dele com a cultura dos outros, quem é preto que foi invisibilizado. Isso me interessa muito mais. Qual foi o preto que foi tirado a possibilidade de trabalhar porque a sociedade da gente não nos enxerga? E aí eu falei, não topo, a grana era massa, mas eu falei, não topo, não banco. O preto que trabalhar com isso não tem um problema. A gente tem que estar muito segura do que a gente acredita. E aí eu volto para a cena. Eu já estou na cena. Quando eu nego esse convite, eu já estou na cena. Como eu mesmo dirijo meu babado, então, tipo assim, eu já sei o que me interessa para minha cena. Então, tipo assim, pro despacho deferido, por exemplo, a gente está falando sobre jogo. Nunca ficou tão evidente para mim na minha vida hoje, estudando, trabalhando sobre jogos. Inclusive um livro maravilhoso que eu li, que é Jogos da Dissimulação de Vladimir Albuquerque. Então, tipo assim, todos esses trabalhos que de alguma forma traz jogo, mesmo que não tenha a ver com o projeto, né? O que instiga a gente, o que dá tesão na gente de ir mexendo para poder ler, para poder absorver. Então, todo esse processo já é a cena. O que eu menos estou indo agora, por exemplo, para o despacho, eu estou estudando muito mais o despacho deferido, o espetáculo, do que indo para o corpo, por exemplo. E olha que, em especial, é um solo que vai ter muito corpo. Porque tem muito tempo que eu me neguei a fazer corpo, né? Eu digo, não quero meu corpo, eu quero a mente, eu quero ficar maravilhosa. Mas agora eu entendi, eu sou bailarina. Eu sou performer e sou bailarina sim. E não é bailarina de balé somente. Eu danço, sabe assim? Eu estudei a dança. Então, mais do que criar cena, como é muito a exemplo do Entre Linhas, que depois dê uma olhadinha no YouTube, que é um solo, que é o solo que atualmente a gente vem trabalhando com ele. Ele exige de mim uma dramaturgia absurda. Tem o corpo, tem o trabalho do corpo, porque a cabeça, aí vem a professora de Pilates, né? A gente, para conseguir trabalhar o nosso corpo, né? Trabalhar as nossas articulações, para a gente trabalhar a estabilidade do corpo, a gente tem que saber que todo o corpo, mesmo parado, ele está em ação, para que esse braço possa se mover sozinho. O fato dele não tem como se mover sozinho simplesmente e eu não dar uma estrutura para o meu corpo para ele se mover e eu trabalhar de fato a minha articulação. Então, isso também na dramaturgia é muito importante. Qual o apoio que a gente precisa dramatúrgico para que a gente consiga fazer o nada, por exemplo, que na dança também tem muito isso, né? Como é que é o nada? Qual seria a nossa cara de nada? É nada mesmo? Será que a gente consegue chegar nesse estado de nada? Ou a gente vai interpretar o nada? Eu acho que essas perguntas antes do solo, por exemplo, antes de ir para o corpo, essas perguntas me ativam muito mais. Conhecer esse território, a gente precisa conhecer o território da cena. A gente não pode ter dúvidas, porque inclusive a gente pode conseguir trabalhar, e tem vários, né, teatros que trabalham com isso. A gente pode inclusive a gente pode conseguir trabalhar o que surge no momento, o que é espontâneo, porque aí não fica erro, nada fica erro. Quando a gente está seguro com a cena, quando a gente está seguro com a sensação que a gente precisa ter quanto personagem, se a gente está seguro com isso, nada vai tirar a gente do personagem. Vai acabar a cena e você demora de sair do personagem. E isso não é historinha bela de ator, de atriz, de quem trabalha com... É real. Você precisa de um tempo para desligar, porque se você for mesmo, você precisa de um tempo para desligar, né? Para poder voltar. Eu sinto muito isso com o Entre Linhas, que é o espetáculo que eu estava falando para vocês, que é um espetáculo que me exige muito, muito. E eu estou com máscara no rosto todo o tempo, a máscara de Flandres, todo o tempo no rosto. E mesmo assim, exige muito do meu corpo. Aliás, eu vou pedir uma outra filmagem, porque a que está no YouTube não tá boa. Tem uma que a gente está trabalhando hoje, que eu vou falar com o Anderson, se a gente consegue liberar um link, tipo 24 horas, para a gente dar uma assistida depois. Acho que poderia ilustrar bastante. Ali é carregado. Ali é uma cena... a cena toda é carregada. A gente sai do teatro carregados, né? É uma energia que você tem que emanar. E é energia. O corpo da gente não está parado, não está estático. Ele está, mesmo em estado de neutralidade, ele está em ação. E a gente, quanto ator, é isso. Eu não consigo, eu vou chegar aqui, vou ligar agora. Isso aí é para os caralhudos, mas
enfim, a gente tem que já estar no personagem a todo momento, não tem folga para o cérebro. Por isso que muitas vezes a gente sai desgastados e desgastadas. Tanto que nessa montagem agora do despacho deferido, o que para mim é mais interessante dentro da dramaturgia? O audiovisual. Eu vou precisar desse recurso. É um espetáculo que tem uma estrutura muito maior. A gente vai ter, né, videomapping, não sei o quê. Então eu preciso do distanciamento. Esse distanciamento, ele me impossibilita de criar uma relação ou vínculo com a plateia necessário para enfeitiçar, né? Isso quando a gente fala de feitiço. Estou falando de feitiço e o feitiço mais real e palpável que a gente pode falar. Nada sobrenatural, nada do além. Pelo contrário. Eis aqui uma capricorniana. Então, a gente precisa... eu não tinha falado do meu signo, né? Óbvio que eu sou capricorniana, louca. Com ascendente em aquário. Pra me tirar completamente do sério. Então, óbvio... O que eu tava falando? Alguém pode me dizer o que eu tava falando? Que eu tenho isso, viu, gente? Eu tenho um problema na cabeça. Seríssimo. O que eu tava falando, Aline? Falou sobre esse videomapping. Exatamente, da estrutura, tá aqui anotado. A estrutura do solo. Então, tanto que para esse caso eu vou precisar do recurso do audiovisual, né? Do vídeo mesmo, né? Eu vou ter audiovisual, eu vou ter o videomap, eu vou ter o videomap, eu não tenho como, eu não vou ter o recurso próximo, que é o do entrelinhas. O entrelinhas é um solo aconchegante, é perto. E a depender do espaço, ele é tão perto que você sente meu cheiro, tá tudo ali. Então, esse não teremos isso. Então, eu estou pensando muito o que eu preciso fazer para garantir que a dramatização de um espetáculo solo, dessa estrutura, desse tamanho, para que essa dramatização ela seja tão potente quanto o corpo, para que não seja engolida por esse espaço, né? Porque a gente tem muito isso quando a gente pensa em teatro, e esse solo é para teatro. O outro solo, o Entre Linhas, ele não é para teatro, ele rola para teatro porque rola oferta de dinheiro, geralmente com o Sesc. Mas fora isso, ele pode ser dançado em uma sala, como aqui o Espaço Charriot, né? Que é uma sala gigante, porque é aqui que eu me garanto, completamente aqui. Na minha capacidade de sentir o que está sendo provocado na cena. Tem um momento que, durante o solo, né? O solo foi criado em 2 semanas, eu levei 3 meses para montar, não consegui, faltando 2 semanas, caiu minha ficha, eu falei, é isso aqui. Porque eu tinha passado por uma dor gigantesca, eu era careca na época e eu fui confundida com um homem. Olha como a cena começa antes, como a dramatização começa antes, como a performance começa antes. Nessa noite, saindo do teatro, do Espaço Xisto, aqui no centro da cidade, na época eu não morava aqui no centro, isso foi em 2012. Na época eu morava no bairro da Liberdade, Perovais, né? Então, saindo do ensaio, eu peguei um Uber, um táxi, na época não tinha Uber, peguei o táxi. Quando foi dar a volta, tinha um carro, o cara branco, desgovernado no carro, visivelmente bêbado, e tinha uma viatura. Quando a gente acabou de sair, a viatura mete na nossa frente. O senhor que estava dirigindo era um senhor de idade, ele começou a passar mal. O carro estava travado comigo dentro. Eu com a chave na mão, eles gritando que eu estava armado. E eu enlouquecida naquele carro. Não sei como abrimos a porta até hoje, eu tento puxar pela memória. Eu não sei se foi eu que abri a porta ou se foi eles que abriram, eu não lembro. Mas eu também não lembro de eu ter fechado a porta, de eu ter aberto a porta. Quando eu abro a porta... Né? Nada da minha identidade. Eles não perguntaram o meu nome em momento algum. Eles entenderam quem eu era na cabeça deles e a partir desse entendimento eles vão me tratar a partir daí. Do que eles conseguem acessar sobre mim. Que é uma visão completamente deturpada, né? Do nosso corpo quanto pessoas pretas. Então, óbvio, bolsa para um lado, identidade, eu vendo minha identidade voar. Eu digo, oh meu Deus, eu querendo louca para me apresentar para a criatura, a identidade voa. E eu com medo de abaixar para eles não baterem, porque é isso que eles costumam fazer, né? E aí teve uma hora que eu me esquivei da bicuda, teve uma hora que eu comecei a trabalhar com o corpo, mas sem estar nele. Eu já estava completamente... nunca tinha passado por isso, imagina, eu estava desnorteada. Eu não sei como, realmente não era para ter pego em mim. Então, eu comecei a sair, a tirar meu corpo do dele, porque eles estavam querendo me dar uma bicuda na perna. Eu já vi isso com o homem acontecer, né? Geralmente ele dá uma bicuda, a pessoa cai, aí começa o massacre. Então, toda essa visão da minha história, da história do outro, da história dos meus parceiros, dos meus próximos, tudo isso veio nesse momento. E mais do que isso. E aí depois, quando
foram me dar uma gravata, o cara engatilhou uma arma. Eu digo, gente, eu não tô acreditando que eu vou morrer. É uma loucura. Aí uma PFM falou assim, não é homem não, é mulher. Aí o desfecho da história, eu perguntei aí depois os vizinhos começaram a gritar, perguntaram, ela disse que, você lembra aquele homem branco, gente, que eu falei lá no começo? Ele, sem camisa, alcoolizado, falou para a polícia que tinha um homem coagindo o taxista, de zoação. A polícia acreditou imediatamente no que ele estava falando, porque ele me viu passar careca, ele intuiu que eu fosse um homem. Então o circo todo estava armado. Tipo assim, a minha vida esteve nas mãos daquela figura desordeira que estava, né, que passou pela minha vida por um minuto. Então, isso é a cena. Eu cheguei na sala de aula, eu cheguei na sala de ensaio, gente, vocês não têm noção, estava faltando 2 semanas. Essa história aqui eu já contei para 300 vezes, em 300 canais, em 300 meios de comunicação, porque é surreal, assim, é impressionante como a gente tem essa capacidade. Eu peguei essa história e eu transformei em trabalho, em cura. Não de forma heróica, não tinha tempo, eu tinha ganhado um edital, eu tinha que fazer. Então, tipo assim, quando você não tem escolha, que aí vai tirando a culpa, vai tirando um bocado de coisa desnecessária que a gente envolve quando a gente fala de produção, de personagem, ou qualquer produção artística. Quando a gente tira tudo isso que não é necessário para a produção, a gente vê que o que fica é a nossa relação com a gente mesmo e a atuação. E a minha relação comigo mesma era o que tinha acontecido naquela noite, na noite anterior. Então, tudo isso veio para a cena. Depois que eu contar essa história, quando vocês assistirem ao solo, vocês vão entender. E todo momento eu estou com a máscara Flanders. Essa máscara já estava prevista, mas ela passou a ter sentido para mim na cena, depois que eu passei por isso. Porque, de fato, nós não temos, eu não tive condição, nesse momento, de me apresentar, de falar quem sou eu, de dar meu nome, de me explicar. Eu não tive voz, eu fui silenciada a todo momento. Isso tinha a ver com o que estava sendo produzido. Todas as cenas foram feitas, na verdade, em 2 dias, depois eu fui ensaiando. Tem uma cena que eu coloco a cruz. Essa cena da cruz, eu estava falando, gente, como é que eu vou colocar uma cruz com alcinha de calcinha? O que eu preciso fazer? Eu, sozinha, durante todo o processo, liguei o som, botei a cruz e deixei rolar. Meu amor, a cena ficou. Já estava pronta a cena. Eu digo, eita porra, já foi. Não sabia nem como fazer para acessar o que tinha sido acessado. Peraí, rolou uma pergunta, né? Já vou dar um espacinho aqui e vou responder. Eu não sabia nem o que tinha sido acessado em mim em sala de aula, em sala de ensaio, para eu conseguir chegar em algum lugar. E aí eu entendi que se tratava, o meu corpo estava reagindo como um estupro. É uma cena que já existe, só que eu estava fazendo pirueta, pá, batimã, saltando em momento, sofro pelo estupro, enfim, estava super, super medonha. E aí, quando eu entendi que, quando eu coloco a cruz, quando eu entendo a relação da Igreja Católica na minha vida, quando eu ouço todo dia às 6 horas da noite, que agora com esse negócio da pandemia, a mulher tá botando uma caixa de som lá no prédio, no outro prédio, né? Caixa de som Ave Maria. Então, isso na época não estava acontecendo porque não era pandemia, mas eu vejo a interferência que essa imagem, que esse rótulo tem na minha vida. Então, quando eu coloco a cruz, eu vou sim, porque eu me sinto violada. Ainda mais quando você não acredita. Né? O corpo de uma mulher em Salvador, negra e ateia, é um outro corpo. É um outro corpo. A minha relação com religiosidade, ela se dá com as religiões de matrizes africanas, entendendo a nossa história. É uma história, ali tem tudo. Eu não tenho como pular essa parte ou negar. Eu consigo ter no candomblé respostas que eu preciso para mim, quanto história, quanto resistência, como surge, como que provoca, como não sei o que. Isso é real. Para mim isso é real. Então, é ainda a religião que eu respeito muito. É a religião que me forma como pessoa, como cidadã. A minha origem é o candomblé. Mas sou tipo assim, perguntas. Mas sou tipo... Então, esse corpo traz uma outra realidade com a dramaturgia também. Então eu não tenho como me esquecer disso. Eu não vou fingir. Eu até participei de um espetáculo que era de santo, assim, que a pessoa, eu ainda falei para todo mundo, gente, não rola. Mas a diretora, que é minha amiga, falou assim, rola, Jaque. Para mim, rola. Rola, porque eu conheço a senhora, eu sei como é. Tem gente que dá bota queixo, bicho, a senhora é sensitiva. Mas na verdade não é.
Na verdade, a gente percebeu o outro porque nós somos previsíveis. Não tem nenhuma coisa diferente. A gente já sabe o que a pessoa vai falar, a gente já sabe como é que vai ser. Tem hora que vem um diretor, você fala assim, se eu não subverter essa lógica do diretor, por exemplo, a minha dramaturgia, ela vai ficar condenada, fadada a um clichêzão. Então, é por isso que é bom a gente se provocar nesse sentido. Então, quando eu termino esse processo do Entre Linhas, né, entendo essas cenas, entendo que eu queria sambar na música da Ave Maria, eu começo o solo assim, sambando na música da Ave Maria. Eu não preciso trazer mais nada de informação. A informação está dada. A informação está dada. E aí depois é só chuchu com mel. Ó. Só informação. Porque para mim, cena é informação. Eu venho de um processo da dança moderna, não sei o que colocou a cena para mim em um lugar muito lúdico. E o que não é errado. Viva o Circo de Soleil. Mas só que eu realmente, a minha escolha quanto trabalho é outra. Então, essa realidade que eu consigo levar na dramaturgia, ela está muito referente ao meu corpo no mundo. Eu estou mesmo a fim de encarar vários personagens? Será que eu estou mesmo a fim de ter esse poder, de ter a condição de, através do meu rosto, através do meu corpo, eu dominar uma figura que não sou eu, ou que pode estar no meu subconsciente, ou que pode ser eu e eu não reconheço, porque ainda tem as pegadinhas, como é que eu me relaciono? Então, geralmente, eu acredito que ir na merda é um bom caminho. Vai na merda, dá um saque no entorno, e aí volta esplêndida com o resultado, né? Pelo menos eu vou muito por aí, eu gosto muito da intensidade, as coisas meio 80, mas tudo dentro de uma estrutura, que é o que aí chegando de novo no despacho deferido. Eu preciso hoje em dia de uma estrutura para eu conseguir lidar com a dramatização, né? Exatamente. A máscara, na verdade, ela já existia. Eu conhecia a escrava Anastácia, né? Quando eu morava em São Paulo, eu tinha 19 anos, então eu já sabia que eu queria trabalhar com essa figura, porque de fato, é uma imagem muito cênica. A máscara, eu não sabia nem o que eu queria dizer. Eu só sei quando eu via a imagem daquela mulher com aquela máscara, e eu tinha 19 anos, então óbvio que eu não sabia mesmo o que eu ia dizer. Mas eu achei aquilo super cênico. Desde então, eu venho namorando esse estudo, essa provocação. Li a Bíblia, não sabia também o que eu ia fazer. Comprei, li até hoje, quando eu arrumo, tá lá. Comprei, li, comecei a entrar não sabia o que ia fazer. Aí foi quando veio a possibilidade de escrever um edital, aí eu falei, aí eu identifiquei violência contra a mulher, mas não sabia que mulher eu estava falando. Aí depois que eu entendi que a mulher era mulher preta, que eu ia me lascar, porque eu ia ter que agora entrar nessas dores, que a gente sabe que a gente dá um passo para trás justamente para não adentrar, né? Até porque a gente não dá conta, a gente não tem um trabalho, a gente não tem um apoio psicológico, a gente não tem porra nenhuma, então às vezes a gente não vai para não dar conta, e aí é o que torna a nossa arte limitada, que é o que eu acho massa da arte, é a gente poder enlouquecer, aliás, não só da arte, de qualquer área de trabalho. Como é que eu, como professora do ensino médio, vou enlouquecer? Várias formas. Muda a dinâmica da sala. A gente tem muito medo ainda de fazer o diferente. Se esse formato me adoece, eu vou transformar. A sala é minha. O que eu preciso? É vídeo? O que eu preciso? De cena? Criar uma cena entre os alunos? A gente tem essa autonomia. Então, quando eu estudo um personagem, eu penso muito na minha liberdade de entender. Quem quiser que escreva bem. Adentrar nessas camadas, obrigado, amiga, adentrar nessas camadas e principalmente dar conta delas, porque não podemos esquecer que é sobre trabalho. Estamos trabalhando quando estamos na cena. Recentemente eu até estava numa discussão de um amigo, não existe essa coisa, todo mundo performa, não. Todo mundo performa porra nenhuma, isso é um trabalho, exige muito da gente. Porque me chamaram de atriz, você é uma atriz, não sei o que, eu digo, tô com problemas de ouvir isso, viu? Porque por mais que eu trabalhe a atuação, por mais que eu me instrumentalize, por mais que eu me invoque com isso, e meus trabalhos têm esse grau de dramaturgia, eu não estudei para teatro. Eu sou uma performer que bebo dessa água. Não acho justo com um profissional de teatro, com quem estuda Laban, com quem estuda um bocado de... E depois, eu não estou no mesmo patamar de quem estuda teatro. Como também eu preciso me rotular como performer,
e pesar para o meu lado. Eu, como performer, eu preciso estudar dramaturgia, eu preciso estudar música, eu preciso estudar teatro, eu preciso estudar vídeo, eu preciso... A performance me permite vários estudos complementares. Não é um estudo só. Porque a performance, ela dá pra gente um leque de manifestações, né? De manifestações no corpo. E a gente não tem limite. Se eu sou dançarina, eu não vou dirigir um vídeo que vai passar no videomapping. Eu sou só a dançarina. Não, eu sou performer. Eu dirijo o vídeo, eu faço não sei o quê, porque o vídeo faz parte da minha atuação também. Eu não vou receber um vídeo pronto do além. Então, essa escolha, esse desejo do dia das gravações para as cenas, já é a minha performance no despacho deferido. Eu só vou encontrar a medida dessa dramaturgia se eu testo essa sensação durante um longo período. Ou um período máximo que eu puder. Que um horário de ensaio não dá conta. A gente pensa, não vai rolar, não vai rolar. A gente só rola se a gente estudar e estudar durante um longo período. Tipo, pegar 18 horas do dia. Não é parar para fazer isso. Eu até fico brincando, por exemplo, voltando ao Pilates, mas tá tudo aí porque é o que eu sei falar, sobre corpo e mente. Então, eu não tenho que deixar de trabalhar sentada. Eu tenho que ver uma forma de sentar. Para os profissionais que... Professor, né? Só que o dia todo. Não tem como. Essa é uma realidade da sua vida, da nossa vida. Eu tenho que aprender a sentar para essa necessidade, sentar para essa situação, sentar para um determinado tempo. Eu preciso ter um tempo para sentar, eu não posso ficar sentada 20 horas por dia. Eu tenho que entender que eu preciso marcar o horário de estar sentada, enfim. Então, a gente tem que se adaptar ao que é necessário, né? Para construir a cena e para... A gente está num período de vida profissional que nós fomos atravessados por uma dor que não é opcional. A gente está tendo que se refazer das cinzas, do nada, praticamente. A gente já ficou quase um ano e a gente não sabe mais quanto tempo vamos continuar. Pode ser lá para o final do primeiro semestre. Então, esse não saber acaba mais ainda com a gente, né? Já foi para tanto período, para tanto prazo, e a gente vai tentando suportar, lidar com essa nova ordem. Então, quem está falando aqui também é uma outra pessoa. Com certeza, se fosse há 2 anos atrás, eu faria uma outra oficina, eu pensaria de uma outra forma, talvez, não sei. Mas, pelo menos para o primeiro dia. Mas, nesse período, é importante eu perceber que se trata de uma provocação para uma vida inteira, para essa vida inteira que a gente está tendo, para essa realidade que a gente tá seguindo hoje. A gente tem que pegar essa dor e transformar em alguma coisa. Ou pelo menos eu quero acreditar muito nisso. Quando meu amigo morreu, né, daqui da casa, morreu assim, 4 meses depois que ele morreu, meu compadre foi internado e aí morreu também. Então, tipo assim, o intervalo de tempo foi muito pouco. Então, quando meu amigo morreu daqui do espaço, que eu levei 4 meses completamente desarticulada, sem saber por onde começar, eu estava toda planejadinha. Eu falei, meu Deus, que data, que não sei o que. Eu estava completamente desarticulada. Quando eu volto, quando eu vejo meu compadre morre, falar com o filho, 13 anos, contar, ó, seu Dindo morreu, e ele achando que ia voltar, então eu não comentei a gravidade do quadro dele para meu filho. Então, tipo assim, uma merda generalizada. Eu decidi, todo mundo ficou arrasado, já aqui, todo mundo preocupado. Eu falei logo, ó, podem ficar tranquilos, eu já entendi, eu não vou cair. Isso não quer dizer que eu não vou sofrer por ele, mas eu não vou cair. Porque se eu fico mais 4 meses sofrendo, eu vou passar fome. Eu tenho que ativar no meu corpo alguma força para eu continuar. E aí, meu amor, você faz um trabalho babado, mas não tem alternativa. Pelo menos para mim, não tem alternativa. A possibilidade de ficar não estava cogitada. De ficar na tristeza, de não sei o quê. E eu ainda bem tive força, porque tem gente que não tem força, né? Deixando bem escuro que não se trata da receita do que fazer de bom, da pessoa super maravilhosa. Eu não tenho propensão à depressão. Eu tenho uma tendência à tristeza, mas está num lugar muito normal. Fico loucona, tenho uma tendência também a quebrar as coisas, mas também não tem nada demais. Mas tudo dentro da normalidade. Então, tipo assim, é uma pessoa que não tem um quadro de depressão. Porque para quem tem, a conversa seria outra. Mas no meu caso, podendo
ter essa visão, vou com tudo, aproveito minhas forças e me jogo. E não teve sofrimento certo. Tipo assim, inclusive, e não teve sofrimento certo mesmo, gente, impressionante, eu não sofri não. Eu fiquei muito forte, eu falei assim, ó, eu tava tão forte que eu tava até bebendo. Quer dizer, embora eu bebo sempre. Não é um bom exemplo, eu bebo sempre. Mas enfim, então eu consegui me manter estruturada para continuar a trabalhar. E quando eu penso em jogo, foi muito perfeito, porque justamente sobre o despacho deferido, aconteceu jogos de manobras na morte do meu compadre, inclusive ele não teve nem missa de sétimo dia. Uma pessoa tomou, enfim, um babado. Então, esse também chegou para mim de uma forma maravilhosa de criação. E eu até escrevi um texto, que são os abutres da morte humana, que eu ainda não postei, não fiz nada, mas como é importante a gente garantir a nossa memória. Ninguém vai fazer isso por nós. Tanto que no solo, hoje, do despacho, eu tenho uma imagem na minha cabeça sobre memória, eita, balancei tudo, sobre memória, sobre ancestralidade. Porque nós temos a obrigação, quanto povo, quanto cultura, de dar sequência ao que está sendo feito, mas nós também temos a obrigação de estar presentes e atuantes. Não é sobre obrigação, né? Óbvio. Pode ter alguém que, não tô afim não, tô afim de ficar meio embranquecido mesmo, né? Alguém preto, tô afim de ficar embranquecido, ou algum branco, não tô afim de ficar malucona, achando que não existe racismo no Brasil. Isso aí é opcional, mas enfim. Eu acredito que é muito mais, que é sábio da parte dos negros que estão no jogo, que entram nesse jogo. Que entram no jogo de preservar a nossa memória. E não é a memória só do meu ancestral, é a minha memória. O que eu deixo de legado? Para quem eu deixo esse legado? Quando a gente bota o nome de alguém num testamento, a gente não está dando para a pessoa só o direito aos bens. A gente está dando a responsabilidade sobre quem fomos, sobre quem somos. Então, e isso tudo foi ótimo nesse período. Aí eu tomo no meu rabo, eu faço o quê? Fiquei feliz, que eu falei assim, ó, criação, ó o despacho deferido. Olha como é importante a gente falar sobre os que vieram antes da gente. Olhe como é importante a gente pensar na gente depois da nossa existência e não num plano espiritual somente, num plano real, num plano de referência, de homenagem. Porque a gente está falando de coisas que são simbólicas, que são importantes, mas que são fundamentais. Precisamos, quando teve uma de vocês, que eu até anotei aqui, que ela falou do trabalho dela, eu fico louca, porque é sobre isso. Ela tá vendo um bocado de gente aqui, ela foi aprovada, tá feliz da vida, ela tá a fim de compartilhar, isso é importante a gente compartilhar. A gente tem que perceber que quando a gente não vibra com a vitória do outro, que estamos nós com problema. Então eu não consigo falar sobre povo, eu não tenho como pensar em dramaturgia, por exemplo, se eu não pensar na dramaturgia do outro ou da outra. Não é sobre um trabalho individual, é sobre um trabalho coletivo. Eu preciso transformar o set, a coxia, eu preciso transformar tudo no que eu vou fazer, completamente egoísta. Como é que eu faço para ninguém tirar a gente, do nosso propósito de atuação? Então, como é que eu crio um ambiente todinho para favorecer o que eu vou fazer? Quem quiser que faça o mesmo e enlouqueça todo mundo, porque a pessoa fica cheia de informação dramatúrgica, não sabe nem o que é, mas vai estar recebendo. Então, e isso é importante para que a gente consiga desenvolver um bom trabalho. O entorno, quais são as respostas que a gente tem? Às vezes a gente está com a resposta no ensaio e essa resposta ela vem de fora, a depender do trabalho. Eu falo muito no lugar de quem trabalha com a subjetividade. Então, que é importante, inclusive, ela está aqui, a primeira coisa que eu deveria falar, eu trabalho com a subjetividade. Com o coletivo, por consequência da subjetividade, a gente pensa em coletivo. Então, eu não acredito que a minha atuação depende só de mim, no sentido de absorção. Ela depende de mim quando eu entendo o entorno e recebo. É muito generoso. A gente, quando pensa em atuar, a gente tem que pensar em ser generosas e generosos
para que a gente consiga captar as influências externas, que são muitas. Porque se eu falo do subjetivo, eu falo do coletivo. Porque a partir do momento que nós temos interesses, esses interesses eles se encontram, friccionam, o que quer que seja, né? Porque não é nada romântico, mas eles se cruzam e aí a gente consegue se compreender quanto coletivo. Para eu conseguir chegar num lugar que eu preciso estar em contato com a outra pessoa e não é conversando. Nós arrasamos com isso. A gente sabe quando a gente tá tendo um diálogo no olhar. Recentemente eu tive um amigo que a gente tem uma treta, assim, uma guerra, não sei o que, a gente se reencontrou. Eu falava as coisas, eu via na cara dele, queria saber o que eu estava dizendo. É uma conexão absurda. Aí eu falei assim, tá vendo porque eu fico apaixonada, essas misérias faz comigo o que quer? Porque me conhece, eu fico louca, encantadíssima. Então, tipo assim, um amigo que já me conhece, já percebe no meu corpo quando eu estou insatisfeita, porque o nosso corpo dá sinais, né? Traz muitos sinais. A gente vê o engolir de uma saliva, às vezes a pessoa está assim, maravilhosa. É um livro desse, eu esqueci o nome do autor. Exatamente. E eu bem sei, esqueci também agora, mas eu bem sei. Então, é importante a gente ver os sinais, inclusive esses sinais, na dramaturgia, eles são essenciais, porque dão um tom, dão uma textura na cena que é deliciosa, que é o engolir da saliva. Eu posso estar maravilhosa, mas se meu personagem tá na armação ou tá tentando fingir, né? No exemplo, eu tô tentando fingir que tá tudo bem. Então eu tô aqui, ó. Isso é cênico. A garganta. Eu não preciso trazer no meu rosto a cara de preocupação ou esperar um momento e abaixar a cabeça. Se a pessoa está acompanhando a narrativa, se a pessoa está acompanhando uma história, né, que geralmente, óbvio, vem de uma narrativa, a pessoa vai entender que aquele sinal ali é de desgaste, é de tolerância, a pessoa está tendo que tolerar alguma situação, é de não sei o que. Então, a gente precisa, que é para mim, o que é fundamental nesse período, nesse processo todo, com o Pilates, aí o Pilates me traz muito essa experiência, que era a gente perceber que os sinais do corpo, eles podem ir para a cena, que a gente faz esses sinais. Como é que o nosso corpo responde quando a gente está com raiva? Às vezes é um detalhe na mão, tipo assim, ai, tô com ódio, eu coço como é o nome dele? Como o Thiago Farias fez agora, não sei. Tipo assim, a gente vai catando os sinais da gente, porque nós somos o nosso fruto de estudo, né? Nós temos que nos estudar. Então, a gente se estuda a partir dos sentimentos que a gente vive. Então, a gente tem que estar ligado, eu até falo isso num vídeo lá do Pilates, que é como a gente pode ficar ligado e atentas às reações do nosso corpo diante das situações. Isso vai trazer para a gente uma bagagem para o que a gente se propõe a fazer como profissão, que é espetacular, independente da profissão. Não vou nem entrar mais na arte cênica somente. Estou falando de tudo. Mentira, estou falando da arte cênica, dramatização, enfim. É que eu já gosto porque eu quero ser sempre a louca. E é isso, eu fico pensando, né, eu fico pensando como é que eu falo para a galera que não sei com qual exercício, que é o que eu estou pensando ainda para esses 2 dias, como é que a gente consegue exercitar o nosso corpo no mundo de verdade, sabe assim, de verdade. Isso é o nosso trabalho, isso é a nossa profissão, não é só psicólogo que está nesse lugar, nós também. Você trabalha com arte, você trabalha com várias vertentes, você trabalha com vários eixos, são muitas informações. Então, e a gente pode reconhecer ou ressignificar alguns signos dos que já estão previstos. E aí, antes de finalizar, eu queria muito falar sobre isso, né? Finalizar falando sobre isso, que a dramatização, ela não dá conta da cena. Para mim, isso é prioridade para eu me entender quanto intérprete, né? A dramatização, ela não dá conta da cena. Eu preciso ter um bom cenário, ou, por escolha, não ter cenário nenhum, assim como o Entre Linhas. O Entre Linhas é vazio, palco vazio, espaço vazio. Sou eu me garantindo com o meu corpo e com alguns signos, né? Cruz, 23 sutiãs, a máscara de Flandres, aí tiro, boto um salto. Então mais do que o cenário, para mim, os objetos, eles falam muito. Então, isso são disparadores da interpretação, né? Isso são disparadores. Então, como é que eu disparo, como é que eu acesso para o meu corpo informações que são necessárias para eu chegar nesse lugar que eu preciso na dramaturgia, né? Então,
E a dramatização, ela não dá conta. Por que eu falo isso e afirmo, para a gente finalizar pelo menos esse dia de hoje, é que a composição de uma cena, como eu já tinha falado antes, ela se dá a partir do conjunto, mesmo a gente falando da nossa individualidade. Ela se dá a partir de um conjunto de ações e de coisas, principalmente de profissionais. Inclusive, é uma coisa que fica muito evidente nesse projeto nosso. A partir da necessidade de uma montagem, o que a gente pode oferecer de curso? Então, os 5 módulos são exatamente os eixos necessários para que o despacho aconteça. Então, para que o despacho aconteça, para que a minha interpretação, para que a minha atuação, ela seja o esperado, pelo menos o que se espera, né, do coletivo, eu preciso estar em contato em relação com quem vai construir essa cena junto comigo. Não tem como já aconteceu em trabalhos que é onde eu acho de uma superficialidade absurda. Tipo assim, o figurino. A pessoa vai dançar, de repente chega um figurino no dia que a pessoa vai dançar. Isso pra mim não existe. Tá fadado a dar errado. Vai dar errado. Eu preciso saber quem vai vestir esse personagem. Eu preciso saber quem vai me vestir, quem vai estar me tocando. E não é isso desde quem costura ao estilista. Quem quer que seja, se envolveu porque tem que montar. Agora eu fiz um filme com direção de Fabrício Boliveira, que é o primeiro filme dele, que se chama Antígona, Não Nasci pro Ódio, Nasci pro Amor. E tem um determinado momento que a exigência, assim, tipo, a dramatização, ela se dá justamente por isso, e a equipe toda fica subindo 5 andares comigo, enquanto eu vou vivendo sensações de uma mulher preta no seu interior. Então, e cada subida dessa, eu tenho várias pessoas no meu entorno. Inclusive, o meu figurino, quem fez foi o meu amigo que morreu, porque ele já estava no processo desse trabalho, então ele morreu. E a primeira coisa que Sodi, o nome dele é Sodi, meu orgulho, um estilista do caralho. A primeira coisa que Sodi fez foi ter encontros comigo para saber o que eu gostava de vestir, porque ele ia criar uma roupa atendendo à necessidade da cena, do diretor e da intérprete. Eu não sou uma porta. Então, esse trabalho é importante para que eu consiga estar vestida de forma confortável, acreditando na cena. E não é sobre, mas minha vontade é essa. Não, é sobre uma conversa de pessoas adultas artistas. Às vezes eu posso estar querendo. Como Entre Linhas, quando eu montei em 2012, eu orcei um figurino, vestido longo, com decote nas costas, com a mentalidade moderna. Vestido longo, com o negócio nas costas. Orcei esse figurino. Me lasquei, no meio do caminho eu vi que não era nada disso, era um bocado de sutiã, fui na feira, sutiã, vral, fico sem ar, tarja, monta um negocinho com código de barras na buceta, a cruz, Avenida 7, não sei o quê. Quando eu vi, não era o figurino que eu tinha orçado no projeto, não era o que eu estava pensando, não depende de mim. E eu tive anorexia, então eu tenho uma relação com o meu corpo que é completamente enlouquecida. Então, para mim não é fácil ter que ficar seminua no palco, por exemplo. É um solo que eu nunca tenho conforto de fazer. Porque eu, em sã consciência, não me colocaria nessa condição. E que depois, em outro momento, a gente pode conversar melhor sobre isso. Mas se trata de uma doença. Que não foi tratada assim, né? A gente se autotrata, mas a gente sabe que ficou várias paradas estranhas. Mas a gente se autotrata. Mas, até porque eu sei falar, eu digo, meu amor, você tá maluca, que você é maravilhosa. Mas mentira, a gente fala porque a gente aprendeu que tem que falar isso, tem que repetir, tem que acreditar, tem que falar pros outros, bater palma, fazer toda a cena. Mas no interior, às vezes, não é. Como não é, ou como nem sempre é. Às vezes rola. Tem hora que eu me acho mesmo. Tá, e aí, então, esse trabalho, eu tive que ser muito, muito generosa com a proposta. Porque, para mim, eu não percebi que essa generosidade, ela me trouxe para o trabalho uma inquietação que é necessária. Então, meu corpo nunca está em relaxamento quando eu vou dançar o Entre Linhas. Ponto. Então, ainda tem isso. A gente tem que criar... quando a gente pensa... Tem uma hora que você interpreta tanto o mesmo personagem que você já faz com saco. Então, a gente precisa saber que para o nosso trabalho se manter quente, a gente tem que a gente tem que aumentar essa temperatura. E cada um da gente, que aí é onde vem a nossa subjetividade, nós como indivíduos, é onde vem justamente os nossos recursos que são pessoais. Como é que eu faço para manter ativo essa performance? Como é que eu faço para manter ativa essa dramatização? Como é que eu faço para me manter na cena? Porque estar na cena não é estar em cena.
tá? Muitas vezes eu estou, mas não tô. Como é que eu faço para estar em cena? Para estar na cena, em cena. Então, finalizo com essa pergunta, querendo saber também, porque eu também não tenho uma resposta, mas com essa provocação. Então, eu queria pedir também que a gente pense no que foi conversado hoje e que a gente traga o que a gente quiser de questionamento, de pergunta, porque às vezes a madeira vai arriando, ó, sou louca por madeira, que às vezes a ficha vai caindo, não só por madeira, a gente vai abrindo um leque, gosta de tudo, mas não só as perguntas, né, do que foi dito, o que foi provocado, onde foi instigado, onde não entendi, onde eu discordei, porque é bacana, né? Não é nem sobre discordar, é onde eu quero friccionar. Porque, porra, é foda, né? Não tem nem como a gente impor somente... Eu não consigo, eu não participo mais de bate-papo. Porque bate-papo é um saco. Porque você pensa que é bate-papo é quando você vê uma palestra e ninguém te pagou pra fazer palestra. Quando tem esses eventos, festivais, não sei o quê. Porque bate-papo pra mim é dar o microfone pra todo mundo, pra eu poder, como participante, sair da minha zona de conforto. Porque é muito fácil eu escrever o que eu vou dizer, vou falar isso, a galera vai... E não é. Pra mim, para o meu trabalho, pra minha linha de pesquisa, isso é frustrante. Eu gosto de troca. Eu falo um pouquinho sobre mim nos bate-papos, ainda mais quando acaba o solo, e de seguida eu já quero que os outros falem. O que for. E não é sobre elogio ou xingamento, até porque pra mim realmente eu fico louca quando eu vejo alguém alcançando um defeito. Gente, isso é muita coisa. A gente pode falar sobre isso quarta-feira. A gente tem que valorizar esses olhares que parecem perversos, ou parecem desatentos, ou parecem um bocado de coisa, mas diz muito sobre o nosso trabalho. É importantíssimo a gente ativar a nossa escuta para os nossos trabalhos. E principalmente as escutas, não digo nem de bom ou ruim, né? As que não estão previstas. Porque a gente, quando sai da cena, a gente está esperando no fundo, todo mundo fala, você é maravilhosa e maravilhoso. Então, a gente está preparados e preparadas mesmo para ouvir a verdade sobre a nossa atuação, sobre os nossos limites, ser contaminado ou contagiada ou contagiado por essa outra, por esse feedback, por esse... Enfim, então fica para quarta-feira essa nossa vontade de falar hoje, por qualquer coisa, viu, gente? Acho que vai ser super bem-vindo pra gente começar essa troca. E aí a gente vai. Aí eu vou seguindo, que no dia a gente vê. Na próxima, beijos. Até quarta-feira, viu, meus amores? Não esqueçam, tragam a provocação. Até quarta, tragam qualquer provocação. Temos hoje e amanhã pra absorver o que rolou entre a gente. E aí, qualquer coisa que venha na cabeça, vamos jogar. Vamos botar pimenta nesse babado. Viu? Beijo.